Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Olha só que interessante. Livro de 1 Crônicas, capítulo 22 e o versículo 19. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo, que será construído em honra ao nome do Senhor. Eu estou lendo aqui na NVI, é uma tradução um pouquinho mais rica, mais interessante, que costuma fazer todo sentido na hora de entender um texto bíblico. O texto está dizendo sobre construir uma casa, um local para que fosse colocado ali dentro a arca e todos os utensílios do templo. Eu vou explicar isso aqui direitinho para vocês com uma revelação da palavra de Deus, onde isso se aplica a nós. Mas quero lembrar vocês todos os dias, leitura da palavra, entendimento da palavra e uma oração. Então fique até o final para você orar comigo. Nós vamos orar juntos para o nosso crescimento espiritual. E quero pedir você, deixa aí um amém, um comentário, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, qualquer forma de interação, para eu saber que eu não estou sozinho aqui nessa missão. Vamos lá? O versículo que lemos mostra que eles estavam ali, Davi preocupado em construir um templo fixo, um local para que fosse estabilizado a presença de Deus. Por quê? Quando o povo sai da terra do Egito, então vemos que até aquele momento eles pediram a Deus, vai conosco. E Deus disse, não dessa forma, constrói um tabernáculo. Então o tabernáculo ali todo com os utensílios simbolizava a presença de Deus no meio deles. Parece que algum jogo, alguma coisa do tipo, está tendo foguetes, não te preocupe, é aqui na região. Acontece que, nesse momento, a presença de Deus, o tabernáculo inteiro simbolizava a presença de Deus. E por falar em tabernáculo, olha só que interessante o que o apóstolo Pedro vai dizer aqui em 2 Pedro 1:13. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestação. Então ele fala do tabernáculo, que é ele o tabernáculo. Sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo. Então ele está dizendo que quando ele morresse, ele deixaria o corpo dele. Ele está dizendo, o tabernáculo agora sou eu. O tabernáculo é nós. Então agora, depois do Espírito Santo, do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, o Deus não habita mais em tabernáculo, ele habita dentro de nós. E isso que vai fazer toda a diferença. Vemos aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, versículo 25. Olha que interessante. E semelhantemente, versículo 21, Hebreus 9, 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Então, o tabernáculo e os vasos era aspergido com sangue. Você já entendeu que o tabernáculo agora é eu e você. Vamos entender agora por que tem a ver esse sangue no tabernáculo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és o Cordeiro, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. 3 coisas que aprendemos aqui. Primeiro, o tabernáculo somos nós. Segundo, o tabernáculo é aspergido com sangue. Terceiro, o sangue de Jesus Cristo nos comprou e nos consagrou para sermos tabernáculo. Agora vamos ver toda a diferença no primeiro versículo que lemos. Existe crente que ele é como se fosse um tabernáculo ambulante. Ele não fixa,
ele corre atrás de milagre, ele corre atrás de profecia, ele corre atrás de profeta, ele corre atrás de pastores, ele vai na cruzada, ele vai no monte, e não estou dizendo que é errado fazer isso, mas ele ainda não preocupou com a necessidade de não ser mais um tabernáculo móvel, mas de buscar Deus para dentro dele, de não continuar correndo procurando alguma coisa, mas de, em vez, tem uma frase, um ditado que diz que em vez de você correr atrás de borboletas, plante flores no seu jardim, que as borboletas virão automaticamente. Em vez de você sair correndo atrás de milagres, de profecia, busque Deus para dentro de você. Aí o texto vai ser bem claro quando vai dizer assim: a arca de Deus, os utensílios, é para trazer para dentro dessa casa fixa que será construída, e não apenas num tabernáculo móvel. Vamos observar os utensílios do tabernáculo. Tinha vários utensílios, mas os principais eram mesa com os pães, castiçal ou menorá ou candelabro, altar do incensário e depois da cortina a arca da aliança. Mesa dos pães fala de comunhão, de consagração, de alimento espiritual. O castiçal vai falar de testemunho do crente. Ele era a única luz que tinha dentro do tabernáculo. O altar do incenso, o incensário, isso fala de louvor e de adoração. De adoração e oração. Por isso que o texto fala que suba as minhas orações como incenso agradável às suas narinas. Então, essas coisas precisam de ser trazidas para dentro de nós. Nós, como tabernáculo de Deus, ou como templo de Deus, precisamos de trazer os utensílios, como vemos ali, Davi orientando que deveria ser trazido para dentro do templo. A mesa com os pães fala de alimento espiritual, de comunhão, de consagração, de fortalecimento espiritual. Pães, mesa dos pães. Incensário, isso vai falar de santidade, de testemunho do crente. O crente precisa de ter um testemunho diferente, ele é visto, ele é luz. O castiçal era a única luz que havia dentro do tabernáculo. E então o incensário. Então nós precisamos de ser adoradores, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então aprendemos aqui que nós, em vez de ficarmos procurando milagres, correndo atrás de bênção, nós temos que ser uma bênção. Nós que não temos que ficar correndo atrás de Deus, nós temos que ser representante de Deus nessa terra. Nós temos que ter o brilho da glória de Deus em nosso rosto. Eu espero que ter contribuído com a sua reflexão espiritual no dia de hoje e que Deus possa a cada vez mais nos capacitar, que os dons espirituais e que os frutos do Espírito Santo venham estar em nossa vida, dentro de nós, que nós venhamos ser de fato vasos para portar a essência, o óleo do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por todas as pessoas que têm acompanhado, que têm orado, que têm aprendido com esse devocional. Que o Senhor possa, Pai, nos capacitar, nos encher do Teu Espírito Santo, plenitude de Espírito, dons espirituais, frutos do Espírito Santo, e que venhamos, Pai, ser pessoas verdadeiramente salvas, alimento espiritual, que nós não venhamos ser, meu Pai, apenas alimentados da Tua palavra, mas que venhamos ser, meu Pai, como rios de água viva que flui do nosso interior. Pai, que venhamos ter testemunhos de crente como o candelabro mostra a luz que revela, meu Pai, a face de cada um. Deus, assim como o incensário, a oração e a adoração venham subir às narinas do Senhor. Deus,
trabalha, Pai, em nossa vida de uma forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.